distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica, estudantes, é a visualização da eletrosfera, como se comportam os elétrons, nos níveis de energia, nos subníveis de energia. A distribuição eletrônica, também chamada de configuração eletrônica, tem uma importância muito grande porque os fenômenos químicos eles ocorrem basicamente na eletrosfera. Então, conhecer a eletrosfera, conhecer a distribuição eletrônica, vai nos dar a oportunidade de conhecermos também propriedades de vários átomos através da eletrosfera. Não que o núcleo não seja importante, claro que é, mas a gente vai estar trabalhando esse tema em uma outra aula. Hoje, nosso tema principal é a configuração, a distribuição eletrônica. Tá certo, estudantes? Então, lá, a distribuição eletrônica, ela se envolve com os níveis de energia, subníveis, orbitais e aí por diante, né? Mas a gente vai ficar diante dos níveis de energia que estão relacionados à distância do núcleo atômico até a periferia onde se encontra esse elétron. Esses são os níveis de energia. Subníveis de energia são subdivisões, subcamadas, já descoberta por Summerfield. As subcamadas, elas complementam os níveis de energia, tá certo? Bom, então lá, uma importante relação para a distribuição eletrônica, assim como propriedades químicas dos elementos, também vamos ter noção da tabela periódica que se encontra distribuída em ordem crescente do número atômico, mas também segue o princípio das configurações eletrônicas. Tá vendo aqui? Os dois meus primeiros grupos da tabela periódica vão terminar em S, vão apresentar o subnível mais energético, o subnível S, tá certo? O subnível P vão ser características aí de grupos lá do grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18, exceto o hélio. Aqui no meio dos chamados elementos de transição, seu subnível de parada, seu subnível mais energético será o subnível D, e aí embaixo o subnível F. Então, também uma outra importante relação para a configuração eletrônica é identificar, através do seu subnível mais energético, qual é a identificação desse elemento químico quanto à tabela periódica. Galera, bom, então nesse princípio, nós vamos ver que a eletrosfera, ela tem aí subdivisões e divisões. Como nós já falamos, os níveis de energia são eles: a primeira camada, a camada K, a segunda camada, a camada L, terceira M, quarta N, quinta O, sexta P e sétima Q, com o número máximo de elétrons por 2 na camada K, 8 na camada L, 18 na camada M, 32 na camada N, 32 na camada O, 18 na camada P e 8 elétrons. Esse é o número máximo de elétrons para cada camada. Subníveis, lembra? S, Sharp, Principal, Diffuse e Fundamental. Vamos falar apenas S, P, D, F, que é suficiente, tudo bem? O subnível S, galera, tem no máximo 2 elétrons, comporta no máximo 2 elétrons. Subnível P comporta no máximo 6 elétrons. Subnível D, 10 elétrons e F, 14 elétrons. Mas como fazer essa junção dos níveis e subníveis na configuração eletrônica? Bom, galera, então, dentro dessa perspectiva, nós tivemos aí o diagrama de Linus Pauling. Mas antes de falar do diagrama de Linus Pauling, vamos falar o seguinte: como é que eu devo olhar para a representação quando se envolve o nível e subnível de energia? Ou seja, quando aparecer esta forma de representação, esse primeiro número aqui, o coeficiente, vai indicar o nível de energia, essa letra vai indicar o subnível de energia, e esse número, a quantidade máxima de elétrons que está nesse subnível. Então, S2, nível 1, subnível S, com 2 elétrons. Tá certo, estudantes? Bom, então lá, uma importante contribuição para a gente foi o diagrama de Linus Pauling. Linus Pauling, defensor ferrenho da vitamina C, esteve entre a gente até 1994, teve 2 prêmios Nobel, um de Química pelas ligações químicas, ele é considerado o pai das ligações químicas, e o outro da paz, em 1962, pelas contribuições contra testes nucleares, tá certo, galera? O de Química foi em 1954 e o da Paz em 1962. Além desses trabalhos, ele tem muitos outros trabalhos na química inorgânica, na metalurgia, na imunologia, na biologia molecular. Linus Pauling,
esse simpático químico que esteve entre a gente, deixou muitas contribuições. Diagrama de Linus Pauling é o que a gente vai ver hoje. Bom, diagrama de Linus Pauling, galera. Vamos lá, então. Juntando as camadas com as subcamadas. Claro que Linus Pauling observava isso de forma matemática, porque ele também foi um estudor da mecânica quântica. E ele usava os princípios quânticos para fazer essa relação. Mas a gente vai olhar aqui de uma forma bem tranquila. Então lá, primeira camada. Nós temos aí a camada K com 2 elétrons, a camada L com 18 elétrons, a camada N com 32 elétrons, a camada O com 32 elétrons, P 18 e Q 8. Então o diagrama de Linus Pauling é esse cara aqui, né? Lembra? A sequência energética deve seguir aí por ordem crescente de energia. Então, há metas diagonais. A gente vai construir metas diagonais, mas esse é o diagrama de Linus Pauling. Você está vendo lá que a camada K, né, representada pelo número 1, tem um total aí de elétrons, a camada L, 8 elétrons, M, 18 elétrons, né? Subdividida aí nos subníveis S, P e D. N, 32 elétrons, se você olhar dessa maneira. O, nesse caso, eu tenho a quinta camada também com 32 elétrons, a camada P com 18 e a camada Q com 8 elétrons. Vamos ao diagrama de Linus Pauling? Vamos à construção do diagrama de Linus Pauling? Perceba então lá, juntando então para a gente os níveis e os subníveis de energia. Baixando um pouquinho o euzinho aqui também, né, Anselmo? Vamos lá. Bom, primeira camada, a camada K, ela comporta 2 elétrons. Então, se olharmos para a camada K, só o subnível S seria suficiente para complementar a camada K. Então, a gente começa assim, um S2, primeira camada. Segunda camada, vamos lá comigo? Segunda camada é a nossa camada L, um total de 8 elétrons. Então, seriam necessários subnível S e P para complementar essa segunda camada. Então, a gente vai escrevendo 2S2, 2P6. Simples? Vamos à terceira camada? Terceira camada, nossa camada M, tem um total de 18 elétrons. Então, se você já fez as continhas, vamos precisar do subnível S, P e D, que totalizam 18 elétrons. Está lá, 3S2, 3P6, 3D10. Faça a construção de diagrama, né, pessoal? Você vai fazer esse diagrama algumas vezes para que se torne assim simples para você. Bom, quarta camada, eu estou falando da camada N, que tem um total de 32 elétrons. Com isso, nós vamos necessitar, para preencher completamente essa camada, quando for necessário, o 4S2, o 4P6, o 4D10 e o 4F14. Legal? Tranquilos? Então, somamos os subníveis com os níveis de energias, as relações entre eles. Bom, a quinta camada, novamente 32 elétrons. Portanto, novamente eu vou precisar de 4 subníveis para preencher essa camada, caso o átomo tenha essa camada totalmente preenchida. Tá certo, galera? Bom, então vamos lá completar a quinta camada. Então, a quinta camada, 5S2, 5P6, 5D10 e 5F14. Tudo bem? Então, lá. Sexta camada, a camada de número 6, né? Ela tem um total de 18 elétrons. Portanto, a configuração dessa camada ficaria, então, 1S2, ou melhor, 6S2, 6P6 e 6D10. Tá certo? Tudo bem? Então lá, continuando a nossa configuração eletrônica. Sétima camada, um total de 8 elétrons. Portanto, apenas o subnível S e P. Tá bom?